Fala pessoal, chegando com as informações importantes desta terça-feira, um dia também agitado, torcedor se movimentando, preocupado com a Assembleia Geral da próxima sexta-feira, que pode decidir o futuro do Cruzeiro, a busca por reforços no mercado, garotos da base tendo contratos resolvidos e garotos de muito potencial, atacante que estava na mira do Cruzeiro indo para o Rio de Janeiro, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido de sempre, para você que está assistindo pela primeira vez ou você que assiste sempre, mas ainda não se inscreveu aqui no canal. Se inscreva no canal, me ajude compartilhando, deixe também o seu like, mande aí a sua sugestão, o comentário, estou lendo sempre. Às vezes não consigo responder todo mundo, mas sempre vejo a mensagem de todos e agradeço também pelo carinho de sempre com todos aqui no canal. O crescimento está cada vez maior. Já vamos chegar aí em 80 mil inscritos, hein? Tô contando e agradecendo a audiência de todos vocês. Vamos começar com essa situação de clube empresa do Cruzeiro. A Sociedade Anônima do Futebol sempre rende muita coisa e na sexta-feira tem a Assembleia Geral. Primeiro, conselheiros e associados com direito a voto. São os associados adimplentes que estão em dia com as mensalidades, que tenha pelo menos um ano de cota e maior de 18 anos, cada um com o seu peso de voto. O associado tem peso 1, conselheiro suplente 2 e por aí vai, até chegar no benemérito, que é a honraria maior no Conselho Deliberativo do Cruzeiro, que tem um voto com peso 6. Então a votação das 6h30 às 8h30, os conselheiros e os associados definindo sobre esta alteração ou não, para que o Cruzeiro mantenha pelo menos 10% e possa vender até 90%. Uma coisa importante, não existe discussão para chegar lá e eu sou favorável a 70, eu sou favorável a 60-40, a 80-20, não existe isso. O texto é bem claro e o edital tem que ser seguido na Assembleia Geral. O Cruzeiro mantém pelo menos 10% e dá o direito do investidor comprar até 90%, ou aprova isso ou não aprova e fim de papo. Só que hoje até teve uma manifestação importante do Pedro Mesquita, que é o CEO, o executivo da XP, que é quem faz a captação de investimento no mercado, de investidores, de fundos de investimento. E ele disse o seguinte, muita gente até comentou e repercutiu, que se não tiver essa alteração no estatuto, a XP está fora do processo. E depois ele acrescentou dizendo o seguinte, que não era nenhuma pressão, e sim que, se não tiver alteração, não vai ter investidor interessado. Então, qual será o trabalho da XP? Que busca investidor, sendo que não vai ter aquela possibilidade do investidor ter o controle total da SAF, não vai encontrar no mercado a XP e por isso ela sairá do processo. Então, ela continua tendo possibilidade de avançar com uma proposta ainda em dezembro, dentro daquelas características que eu já citei aqui. O Pedro me disse 3 características de um investidor que estaria muito interessado. Reputação inabalável, capacidade financeira e dono de um grande clube europeu. Foram estas as dicas do Pedro Mesquita. E aí tem muita gente que começa a falar, esse, é esse, tudo no campo da especulação. Então, se aprovada a alteração, o processo segue com a XP. Se não for aprovada, a XP deixa o caminho e aí vamos ver qual será a solução encontrada, porque acho que a coisa vai ficar ainda pior para o Cruzeiro, porque perder uma empresa como a XP ao longo desse processo vai dar uma repercussão no mercado impressionante, porque todo mundo que acompanha e que dá um Google aí para pesquisar sobre a XP Investimentos, o que é a empresa e o que ela representa neste mercado, então seria uma perda muito importante. Muitos conselheiros se mobilizando, uns falando sobre que vai aprovar, outros gerando essa dúvida, enfim. O melhor é aguardar a votação na próxima sexta, então, das 6h30 às 8h30 da noite no Clube Esportivo do Barro Preto. O torcedor é que vai marcar presença. Eu vi muitos torcedores, torcidas organizadas, se manifestando que vão estar na porta do clube lá no Barro Preto para acompanhar todo este processo. Vamos lá agora falar sobre o mercado. O Cruzeiro segue aí em busca de reforços. E uma informação que eu já passei aqui, volto a passar,
O alvo agora do Cruzeiro é encontrar um jogador de beirada que agrade ao técnico Vanderlei Luxemburgo e que encaixe naquilo que o Cruzeiro pode pagar neste momento, no orçamento do departamento de futebol. O Cruzeiro quer, aliás, em relação ao time que terminou, com as saídas e com todo mundo, o Cruzeiro quer ter uma folha neste momento até mais baixa. O Cruzeiro contratou outros jogadores do mercado e trabalha com essa ideia, ou de pelo menos igualar ali a folha para que depois possa fazer outros investimentos. Então, achar esse atleta de beirada não tem sido uma tarefa fácil, mas o Alexandre Matos tem contato diário com o Vanderlei Luxemburgo para tentar achar esse jogador no mercado. O Cruzeiro já contratou goleiro, contratou lateral direito, contratou zagueiros, contratou volantes, contratou meias, contratou um centroavante e agora busca então esse jogador de beirada naquela característica também que eu já falei aqui, de mais bagagem, mais rodagem, de bons números nos últimos anos. Vamos ver quem o Cruzeiro vai encontrar para reforçar o time celeste. Uma outra informação importante, o William do Bigode era um sonho do Cruzeiro, realmente o Cruzeiro queria a volta do jogador, só que sabia, e eu até comentei isso aqui também, esses nomes de maior grife, de mais estrela, não é para o torcedor se iludir com isso, porque em todas as negociações o Cruzeiro sai atrás e fica em uma situação de quase que um milagre para ter o êxito nessa negociação. Por exemplo, a informação que eu tenho sobre o William é que ele está acertando com o Fluminense, pode acertar um contrato até de 3 temporadas e com um salário 3, 4 vezes maior do que o Cruzeiro poderia oferecer ao William. Então, o Fluminense vai disputar a Copa Libertadores, Série A do Campeonato Brasileiro, isso tudo pesa e pesa muito, além daquilo que a gente já falou, de toda a situação do Cruzeiro, os atrasos nos últimos anos, os atrasos salariais, a questão da greve, então isso pesa muito. O Alexandre Matos e o Vanderlei estão trabalhando com a credibilidade deles nesse mercado para convencer os atletas, para todo mundo aceitar jogar aqui no Cruzeiro. Já convenceram vários jogadores que tinham outros mercados, mas nessa questão do William, por exemplo, ficou impossível e por isso ele vai para a equipe do Fluminense. Antes de falar dos garotos da base que o Cruzeiro solucionou os contratos, eu quero trazer aqui uma informação até que foi divulgada pelo portal Meu Timão, que é especializado na cobertura do Corinthians e sempre eles são bem informados, e o meu amigo Rodrigo Vessoni, que é repórter lá no Meu Timão, ele até me mandou a notícia dizendo o seguinte: o Danilo Avelar, que é lateral esquerdo de origem, vem jogando como zagueiro no Corinthians, quando se machucou, teve uma grave lesão, ele estaria aí na pauta do Coritiba, que vai disputar a Série A, e também do Cruzeiro. Só que o Danilo Avelar, recentemente, ele se envolveu em um ato de racismo. E por isso o Corinthians decidiu afastar o jogador e definiu que ele não atua mais com a camisa do clube. Eu até comentei isso com o Vessoni, estou buscando a informação junto ao Cruzeiro, se realmente procede o interesse do clube, mas eu disse para ele o seguinte, que não vejo tanto sentido nisso, e acho que se o Cruzeiro procurou realmente o atleta, vai contra tudo aquilo que o clube pregou, principalmente nos últimos meses, porque o Cruzeiro recentemente estava lá no jogo contra o Sampaio, fazendo campanha de risque o racismo, por causa do ato que teve de um torcedor contra o atleta do Remo. Então, qual o sentido disso? De você tentar se engajar muito em uma campanha contra o racismo e trazer para o seu elenco um atleta que foi afastado de outra equipe por causa de racismo. Por isso, não vejo sentido nisso. Então, vou aguardar, claro, o posicionamento oficial do Cruzeiro. Assim que tiver, ou eu volto no vídeo de amanhã, ou eu coloco aqui na descrição deste vídeo. Mas, repito, a informação veio do portal Meu Timão e estou tentando apurar se realmente procede. Só vou trazer aqui essa observação, que para mim não faz sentido algum buscar um atleta, se realmente for o desejo do clube, trazer um atleta que cometeu racismo para dentro do clube que até pouco tempo estava aí em campanha contra o racismo no jogo diante da equipe do Sampaio Corrêa. Para a gente fechar, vamos falar sobre os garotos da base, 3 atletas acertando a permanência no Cruzeiro, 2 jovens do Sub-17 de muito potencial, foram muito bem no ano de 2021, o meia Japa e o lateral direito Ítalo.
eles fazendo o primeiro contrato como profissional com o Cruzeiro, um vínculo de 3 anos, já dentro daquele contrato que estabelece a FIFA e também a CBF. E o outro é o Vitinho, o meia, que voltou do Palmeiras, e todo mundo vai se lembrar que o Vitinho tinha aquela questão do contrato que ele fez na época, o primeiro como profissional. A FIFA diz o seguinte, que ela considera 3 anos apenas, o futebol brasileiro considera 5. Então, para o Brasil, o contrato vale, mas para o exterior não vale. Então, deu 3 anos, o atleta pode sair livre para jogar no exterior. O Vitinho, claro que não ia fazer isso. Um dos agentes do jogador é o Bruno Vicentim, e o Alexandre Matos, que está vindo para o Cruzeiro, tem uma ótima relação com o Bruno, e ele entrou no circuito para resolver essa questão. Então o Vitinho, acertando a permanência, já com o contrato regularizado, vai jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, e o Vanderlei está de olho, porque conhece o atleta, e o Vitinho, quem acompanhar vai ver mesmo que ele tem muito potencial, foi muito bem na base do Palmeiras. Acho que o Palmeiras só não comprou porque na época ele foi fixado em euros, e o euro foi subindo muito, então ficou um valor muito considerável para fazer um investimento em atleta de base. O Vitinho voltou, gosta muito do Cruzeiro, vai jogar a Copinha e, claro, de olho em subir para o profissional em 2022. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio. Oferecimento Estrela Bet, a melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil. Faça sua inscrição e ganhe R$5 para começar a apostar. E Meu Cruzeiro Autotruque, uma proteção veicular pensada e personalizada para a Nação Azul.